Boa tarde, gente. Tá tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Nilda Soares e vim aqui nessa tarde transmitir a palavra de Deus ao seu coração nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Hoje é dia 25 de setembro de 2025 e é com alegria no meu coração que eu estou aqui para compartilhar uma palavra ao seu coração nessa tarde maravilhosa, em nome de Jesus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado e é com alegria no meu coração que eu estou aqui para transmitir o recado de Deus para o seu coração em nome do Senhor Jesus. Não desista do seu processo, não desista do seu processo, é a mensagem de hoje para você. Não desista do seu processo. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: Ora, a perseverança deve ter atenção, deve ter a ação, na verdade, completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Vamos ler mais uma vez? Diz assim, Tiago, capítulo 1, versículo 4, diz assim: Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Quem aqui já tentou fazer um bolo? Você tentou fazer um bolo, você colocou, fez tudo, misturou os ingredientes, colocou, fez tudo certinho, colocou no forno para assar. Você colocou lá no forno. Aí o que acontece? Aí você vai lá e abre o forno. E abre o forno antes de dar o tempo certo para assar esse bolo. O que acontece? O que acontece com o bolo? O bolo, o que acontece? O bolo, ele faz o quê? Ele murcha, não é verdade? Não acontece isso com você? Já aconteceu isso com você? De você colocar um bolo para assar. E aí você não tem aquela paciência de esperar até o final, até ele assar, até ele crescer. E vai lá e abre o forno. E aí, de repente, o bolo, ele murcha. Já aconteceu comigo. O bolo vai o quê? E murcha. E quando você vai cortar o bolo tá o quê? Cru. E o bolo, quando você vai comer o bolo tá sem o quê? Sem sabor, sem graça, tá? Vamos dizer, uma bucha não, tá grudento. Já aconteceu isso com você? O bolo, ele perde o sabor? A vida com Deus também é assim. A vida com Deus é assim, também é assim. O que acontece? Temos um processo. O processo, ele faz parte do crescimento. O processo, ele faz parte do crescimento. E quando nós pulamos as etapas do processo, nós perdemos o resultado final. Assim como o bolo. O nosso crescimento com Deus também é assim. Nós não podemos pular os processos. Assim é na sua vida, é na minha vida também. Não podemos pular os processos. E essa tarde eu vim aqui para compartilhar esse recado com você. Não desista do seu processo. Espere, vamos dizer, volta lá pro bolo, espera o bolo assar. Não abra, não queira adiantar o processo, não queira pegar atalhos no processo. Não tem como. A nossa vida com Deus, ela precisa passar pelos processos da vida, para que nós venhamos o quê? Crescer. Muitas pessoas, elas querem um milagre, não é verdade? Muitos querem um milagre, assim como eu sempre falo, Deus, ele não faz mágica, ele faz milagre. E milagre é no caminho, é vivendo os processos, é vivendo o nosso dia a dia. Deus, ele trabalha na nossa realidade, na realidade que nós estamos hoje. Deus, ele faz milagre na nossa realidade, é no nosso processo. Muitas pessoas, elas querem um milagre, mas não querem o processo, não é? Muitos querem a mágica, eu falo assim, muitos querem a mágica, mas não querem viver o quê? O processo. Não querem viver o processo. E o processo é necessário para que nós venhamos o quê? A amadurecer. Desistem. Quantas pessoas, elas desistem quando enfrenta o fogo do quê? Da provação. Quantas pessoas, elas param no meio do caminho
quando elas passam, elas enfrentam situações, circunstâncias, elas param. Elas não vivem o processo, desistem muito facilmente. O segredo é não desistir, não desista. Viva os seus processos. Viva seu processo crendo no milagre de Deus, vivendo os seus processos e crescendo, amadurecendo. O problema é que quando você não suporta o processo, você não vive a promessa de Deus. Quando nós não aguentamos o processo, nós não vamos viver a promessa de Deus na nossa vida. Nós não vamos viver o milagre de Deus na nossa vida. Precisamos suportar o processo. E eu sei que às vezes é desafiador, não é fácil. Não é fácil. Às vezes você está passando um processo, vamos dizer, num casamento, com os filhos, na sua família. Situações adversas, circunstâncias que vêm contra a sua vida e você, de repente, você quer parar, quer desistir, quer jogar a toalha. Precisamos viver os nossos próprios processos. Será que você está prestes a desistir de algo? Será que você está prestes a desistir de algo que Deus ainda está formando em você? Será que pergunto para você, será que você não está desistindo de algo que Deus ele está te capacitando, está fazendo com que você venha crescer, faz parte do processo, está formando o seu caráter, formando em você. Será que você não está prestes a desistir? Será que você não está querendo abrir o forno antes? Será que você não está querendo abrir o forno antes? Pergunto para você no dia de hoje. Será que você não está prestes a desistir de algo que Deus ainda está forjando em você, está formando em você? Pergunto para você. Hoje eu quero compartilhar com você a história de José. Eu sempre falo de José. José lá do Egito. Está lá em Gênesis, do versículo 37 ao versículo 41. Fala a trajetória de José. José, ele sonhou grande. José, ele sonhou grande, mas ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Ele foi vendido como escravo. Ele foi vendido, ele foi preso injustamente. Depois você vê a história de José. José, ele tinha um sonho no coração dele. Ele sonhou grande, ele não sonhou pequeno. Ele sonhou grande. Mas ele teve que viver os processos. Parecia que ele estava o quê? Esquecido. Quantas vezes você pensa que você está esquecido por Deus? Que as pessoas se esqueceram de você, que Deus se esqueceu de você. Quantas vezes? José também, ele viveu seus processos. José, parecia que todo mundo tinha esquecido de José, mas na verdade, ele estava em processo. Hoje você pode estar pensando no seu coração, na sua mente, que Deus esqueceu de você. Que o sonho que você sonhou é grande demais, que não vai se realizar. Mas eu estou aqui para dizer para você que Deus, ele não esqueceu de José. E ele teve que viver os seus processos. Ele teve que demonstrar confiança verdadeiramente em Deus. Depois de anos, não foi de um dia para a noite. O erro nosso, às vezes, é que nós temos pressa, mas Deus, ele tem perfeição. Coloca isso no seu coração. Você pode até ter pressa, mas Deus tem o tempo perfeito para você. Viva os seus processos. Viva os seus processos, não desista. Não volte para trás. Não, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno da promessa, não é digno do milagre. Viva os seus processos. Depois de anos, Deus ele colocou José como governador do Egito, mas depois de anos, depois dele viver os processos dele. Se José, vamos dizer, tivesse desistido do processo, na caminhada, o que ele nunca teria chegado aonde ele chegou.
Se ele tivesse desistido, se ele olhasse para a circunstância, ele não ia até o fim. Ele não ia tomar posse da promessa. Ele não ia tomar posse do sonho que Deus tinha colocado no coração dele. Mas ele teve que ir até o fim. Ele teve que ir, ele não olhou para a circunstância, ele foi fiel a Deus. Ele foi fiel a Deus. Ele honrou a Deus, né? Em tudo que José ele tocava, dava certo. Dava certo. Ele era um bom governador. Antes mesmo de tomar posse. Antes mesmo de ser, ele já era. Não sei se você está entendendo. Antes dele tomar posse, ele já se comportava como governador. Nem tanto que onde ele era, onde ele estava, ele honrava a Deus, ele cumpriu o processo, ele era fiel a Deus. E Deus honrou José. Assim como ele quer honrar você também. Ele quer honrar você, só viu os seus processos. Convite para você hoje é você viver os seus processos. O processo, ele molda o nosso caráter. O processo, ele aumenta a nossa fé e a nossa confiança em Deus. O processo, para você verdadeiramente ser transformada, você precisa viver os seus processos. Porque o processo, ele muda o nosso caráter. Ele aumenta a nossa fé. Ele aumenta a nossa confiança em Deus. É nos processos da vida, é nas circunstâncias da vida, é na realidade da vida. O sofrimento que você tem passado não é o fim. O sofrimento é só a parte da preparação do que Deus ele tem para você. O sofrimento é somente o quê? Uma parte. Uma parte da preparação de Deus para a sua vida. Para a sua vida. Eu sei que é dolorido, eu sei que dói, mas é necessário para que nós venhamos o quê? Crescer. O que parece atraso na sua vida, na nossa vida, é só um treinamento. É só um treinamento para algo maior que Deus ele tem preparado para você e para mim. Assim como José. Ele teve que passar tudo aquilo, o processo. Por quê? Porque Deus ele tinha algo grande para ele. E ele deveria passar por aquele treinamento. Hoje na nossa vida, quantas vezes nós passamos por um treinamento para algo maior que Deus ele tem para nós? É somente um treinamento para Deus, para algo maior que Deus ele tem para a sua vida. Que ele tem para a sua vida. Declare hoje. Declare em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida hoje, você não vai parar. Você não vai parar no meio do processo. Não vai. Você não vai parar no meio do processo. Você vai chegar até o fim. Você vai chegar até a promessa. A promessa que Deus ele tem para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Convite para você no dia de hoje. Convite para você no dia de hoje. Escolha confiar em Deus. Escolha confiar em Deus nos seus processos. Escolha confiar em Deus naquilo que você tem passado hoje. Diga, Senhor, diga para ele, fala, Senhor, eu não vou desistir. Declare, fala assim, Senhor, eu não vou desistir, porque eu sei que a promessa está a caminho. Declare, fala, Senhor, eu não vou desistir. Eu não vou voltar atrás, eu vou até o fim. Eu vou viver os meus processos, porque eu vou alcançar a promessa que o Senhor tem para mim. Eu vou conquistar aquilo que o Senhor já declarou para a minha vida. Assim como eu sempre falo, eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu posso o que Deus diz que eu posso. Você pode, você é forte, você consegue. Essa luta não é o fim, é somente o processo, somente uma parte. É a parte da preparação para algo maior que Deus ele tem para a sua vida. Em nome do Senhor Jesus, escreva aí no seu caderninho espiritual, no dia de hoje, escreva aí, eu estou, coloca, eu estou em um processo. Eu estou em processo para viver
a promessa de Deus. Declare, escreva aí, escreva num papelzinho, escreva, coloque, pregue, fala assim, eu somente estou no processo para viver a promessa de Deus. Eu estou em processo para viver a promessa de Deus na minha vida. Declare em nome de Jesus, tá bom? Em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu vim trazer para você. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos nesse momento. Em nome de Jesus. Senhor, eu te peço agora, Pai. Fortalece, ó Deus, cada coração que me ouve agora, Deus. Pai, eu te peço, dá paciência, Pai, para essas vidas. Dê fé, dê coragem. Meu Deus, para esse coração, para ele não desistir, Deus. Meu Deus, assim como o Senhor diz na tua palavra, que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno do Senhor. Pai, mas que essa vida, ela venha até, meu Deus, ela venha perseverar até o fim, viver os seus processos. Meu Deus, crendo, meu Pai, na vitória, crendo que é o Senhor que trabalha para aqueles que no Senhor espera, Pai. Que cada processo, ó Deus, se torne, meu Pai, em testemunho, Deus, de vitória para essa vida, Pai. É que eu oro. Em nome de Jesus. E você que recebe, fala assim, eu recebo. Fala, eu recebo em nome de Jesus. Deus, ele tem promessas para você, tá bom? Deus, ele tem promessas para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Mas é no processo que ele molda o nosso caráter. É no processo que ele molda o seu caráter. Ele fortalece a sua fé, tá bom? Em nome de Jesus, é andando por fé e não por vista, em nome de Jesus. Lembre-se, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. E Ele tem uma vida maravilhosa para você. Vamos crescer em fé todos os dias, crescer em fé, renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai a sua mentalidade para que você possa experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, tá bom? Fica com essa palavra no seu coração no dia de hoje e cresça na fé em nome de Jesus. Viva os seus processos, crendo que Deus ele tem algo maior para a sua vida, em nome de Jesus. Se sintam amados, se sintam amadas pelo nosso Pai de amor e bondade, por mim. E até mais.